Uma das coisas que o Senhor Jesus deixou para nós cristãos é aquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. Né? Enfim, explicou que em primeiro lugar o amor a Deus, e em segundo lugar é o amor ao próximo, e o amor ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Será que nós gostaríamos do sofrimento? Não. Então nós vamos causar sofrimento ao nosso próximo. Mas essa explicação de Jesus a esse respeito gerou nos fariseus, um certo fariseu lá, uma pergunta, que é a pergunta que é o título do nosso vídeo: quem é o meu próximo? Você, amado ouvinte que está vendo aí, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. E fica a pergunta: você já se perguntou quem é o teu próximo? Eu já fiz essa pergunta para mim. E é bom que todos nós, né, diante do que nós estamos estudando, é uma hora de nós meditar e pensar: quem é o nosso próximo? Vamos lá nas Escrituras e vamos pedir que o Senhor Jesus nos explique verdadeiramente quem é o nosso próximo. Vamos lá então. Eu tenho aí duas Bíblias abertas, como vocês podem notar. Nós temos aqui, a princípio aqui, como você está vendo aqui, essa aqui do fundo escuro, fundo preto. Note que aqui é a resposta que aquele fariseu fez. Todos nós devemos fazer essa pergunta. Então vamos ao texto. É no livro de Lucas, o capítulo 10, a partir do versículo 25 em diante, vamos até, acho que ali pelo versículo 37. Me acompanhem, por favor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpreta? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, esse está o entendimento ali daquele cidadão que fez a pergunta, né? Que daí faz a pergunta em seguida, né? Então Jesus, né, diante da resposta dele, Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Nós devemos fazer essa pergunta, amado, ao Senhor Jesus, não tentando nos justificar como fariseu, querendo ser alguém, mas com humildade, com a intenção de nós fazer ao nosso próximo aquilo que Deus nos mandou fazer, conforme o mandamento do Senhor Jesus para nós aqui para a igreja hoje. Então Jesus prosseguiu dizendo, veja que diante dessa pergunta maliciosa ali do cidadão, Jesus então respondeu a ele contando uma parábola. Veja bem, Jesus dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Começa a notar que esse homem que Jesus está falando aqui, ele descia de Jerusalém para Jericó, era o trajeto dele. E veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Note que aqui, esse cidadão, ele descia de Jerusalém para Jericó. Um sacerdote veio em seguida pelo mesmo caminho daquela pessoa que foi assaltado. Viu ele caído lá,
agonizando, e passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Interessante é que veja que o levita também descia por aquele mesmo caminho. Ou seja, aquela pessoa que foi assaltado, e o levita e o sacerdote estavam no mesmo caminho. Mas olhando o lado espiritual, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai sem por mim, mas entendemos que do lado espiritual, que os três eram religiosos. Eles estavam vindo de Jerusalém, que simboliza a religião, né? Então, o que nós podemos concluir aqui? Que o religioso, pode dizer, se o homem era um religioso, nós tiramos por inferência, não está escrito se ele era religioso ou não, mas ele vinha descendo de Jerusalém e entender isso. Mas foi assaltado, estava à beira da morte ali, ferido, machucado. O sacerdote e o levita, também religiosos, não se importaram com ele. Passaram por ele e pronto. Daí nós vemos aqui o que mais? No versículo 33, né? Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. É interessante nós notar o seguinte: o sacerdote era de uma tribo, claro, ele tinha que ser de uma tribo sacerdotal, então ele tinha que ser, era aquela pessoa que fazia aquele contato, Deus e os homens. Ou seja, entregando as ofertas dos homens e as suas orações, os seus pedidos, entregando a Deus. E trazendo conselhamento da parte de Deus para os homens. Então ela era espécie uma ponte entre Deus e os homens. Os levitas eram da mesma tribo, também sacerdotal, encarregado do serviço religioso. Agora, quem era o samaritano? O samaritano era aquela pessoa que era judeu por nascença, mas que lá no exílio saiu assim, perdeu um pouco do sincronismo com a lei de Deus, né, com os mandamentos, e acabou casando com pessoas samaritanas e se tornando assim, trazendo uma família mista entre judeus e pessoas que não eram judeus. Era proibida essa espécie de união entre judeus e outras pessoas. Então, esses samaritanos eram pessoas desprezadas e tidas como imundos pelos judeus. Eram pessoas que, para os judeus, eram consideradas imundos, incrédulos e pessoas perdidas. Agora, o que nos leva a meditar na palavra do Senhor Jesus é que os religiosos, aqueles que ministravam no templo, não socorreram aquele ferido. E esse samaritano, que era uma pessoa desprezada, que não era uma pessoa que estava lá no templo, lá louvando a Deus, porque ele nem podia ir lá, foi o que se compadeceu daquele homem ferido ali, agonizando. E não só se compadeceu, ele entrou em ação pela vida daquele homem lá. Porque, veja bem, e chegando, né, pensou-lhe os ferimentos, veja bem, ele agiu, ele não ficou só no sentimento. Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ele se dedicou a cuidar daquele ferido ali. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E daí Jesus, após falar essa parábola, perguntou, né, para aquela pessoa: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo.
Então aqui nós temos a resposta do Senhor Jesus para aquela pessoa lá que fez a pergunta, e para nós que inquirimos, que queremos saber, Senhor, como é que eu devo agir perante o meu próximo, como que eu posso agir de uma maneira correta, da maneira não que eu quero e que eu acho que é certa, mas da maneira que o Senhor ensina na sua palavra. Eu faço essa pergunta e acredito que qualquer pessoa que busca ser sincero para com o Senhor, você faz essa pergunta também. Então aqui é a resposta de Jesus. Veja bem, não é ser religioso que apenas orar, oh Senhor, por aquela pessoa lá, coitadinho dele, daquele, de oração. Mas dentro das possibilidades, com a oração, falar e agir. Percebe a oração? Para ser eficaz, ela é assim. Ela é uma palavra composta. Orar é falar, é se expressar para com Deus. E ação, quer dizer, só orar sem a ação fica pelas metades da oração. Então, o que nós mostra aqui que apenas ser religioso e orar para as pessoas não é o suficiente. Dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso alcance, nós devemos não apenas orar, não apenas levar a palavra para o nosso próximo, mas também agir em cuidado tanto da vida espiritual como da vida material dessa pessoa. Tem que ter um objetivo. Isto é amar o próximo, amados. Então não adianta nada nós apenas se pegar na oração. Oração, nós oramos por aquelas pessoas que estão distantes, que nós não podemos fazer nada por elas. Por exemplo, estão aquelas pessoas sofrendo lá naqueles países onde o cristianismo é proscrito, né? Aquelas pessoas sofrem, aquelas pessoas enfrentam até a morte lá muitas vezes. Nós oramos por eles e nada mais podemos fazer. Claro que a nossa oração é válida, mas aquele nosso vizinho, aquela pessoa que está perto, aquela pessoa que está congregando conosco ali, e nós notamos que passa a necessidade e nós não abrimos a nossa mão para o cuidado também material deles, nós estamos sendo como aquele sacerdote que passou e aquele levita que passaram ao longe e não deram atenção. Veja, se não passa aquele samaritano, esse cidadão que estava ferido poderia ter morrido. Ele foi salvo da morte física ali por causa da ação daquele samaritano, daquela pessoa considerada vil perante os religiosos. E assim que acontece na vida real conosco hoje. Muitas vezes o que uma pessoa que não é um religioso faz diante dos olhos do Senhor melhor do que alguém que está lá no templo, se desmanchando em lágrimas e oração e tantas coisas, e tem a mão fechada para o próximo. Inclusive, a palavra o Senhor Jesus ensinou que as nossas esmolas, que o bem que nós fazemos aos outros, ele ensinou de uma maneira seguinte, que se nós estamos com a nossa mão direita, que a esquerda não saiba. Quer dizer, não precisa anunciar nada para ninguém aquilo que nós fazemos de bom. Se nós queremos fazer alguma coisa de bom exaltando a Deus, devemos fazer quietos e deixar que o Senhor vai se encarregar de outras pessoas elogiarem o nosso trabalho. Não é preciso nós tocar trombeta. Agora tem um detalhe, veja, assim como o Senhor Jesus ensinou que nós devemos, veja bem, quando essa pessoa perguntou quem é o meu próximo, Jesus então mostrou que o próximo nosso não é aquela pessoa conhecida, aquela pessoa que faz favor para nós, isso e aquilo, mas que pode ser um estranho, pode ser um desconhecido, pode ser uma pessoa qualquer. Significa que o nosso próximo é uma pessoa que está precisando de cuidados. Aqui no caso, como exemplo, foi dado de cuidar os ferimentos, de socorrer. Mas veja bem, foi dado um exemplo de cuidar da vida de uma pessoa.
por mais que era estranho. Agora, nós ficamos pensando assim, tem muita pessoa que diz assim, pois é, mas e se eu vou ajudar um traficante lá, uma pessoa assim, vou ajudar uma pessoa que é mal, que é maligno, que vai gastar minha ajuda para o mal, o que eu faço? Será que está certo? Nós vamos ver mais uma outra passagem agora nessa Bíblia em branco aqui, ó. Tá vendo aqui onde está a ponteira do mouse aqui? Aqui nós vamos ver uma passagem para nós conectar com o que nós já limos. Veja bem, é aqui em Provérbios capítulo 29, versículo 7, esse aqui, olha. Eu vou grifar para vocês verem aqui. Tá certo? O que diz aqui? Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Você percebe, notou aqui a importância que Provérbios fala da praticidade do nosso dia a dia, fala de sabedoria vindo do alto, de como nós devemos proceder no nosso dia a dia. E aqui, a respeito dos pobres, o que diz aqui? Que o justo se informa. O justo se informa a respeito dos pobres. Quando nós pegamos este texto e colocamos com esse outro aqui da Bíblia aqui com fundo escuro, parece que dá um conflito, né? Nos textos ali, Jesus falou para ajudar o estranho, e agora o outro texto aqui, né, mostra que nós devemos nos informar da causa dos pobres. É justamente para isso que nós podemos, e não é o caso agora, mas você pode procurar nas escrituras aí, a respeito de quem ajuda o ímpio, de quem concorda com o ímpio, como vai estar até entrando em contradição com as coisas de Deus. Nós vamos ver aqui nessa Bíblia em branco mesmo, o provérbio de número 25, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Veja aqui, provérbio 25 e o versículo 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Meu Jesus, e agora como é que fica? Ajuda os outros ou não ajuda? Pois é. Assim, quando nós reunimos todos esses textos aqui, o que é que nós fizemos? Nós procuramos ir nas respostas que a Bíblia nos dá a respeito de quem é nosso próximo. Não é isso? Pois bem, nós vimos que Jesus respondeu quem é o nosso próximo. Aquele fariseu ali, mostrando que o nosso próximo, aquele a quem nós devemos fazer o bem, pode ser uma pessoa estranha. E mostra que não é ser religioso, não é orar, apenas orar pela pessoa. Porque quando fala do sacerdote e do levita, está falando de pessoa que intercede a Deus pelos outros. É esse o cargo do sacerdote. Então mostra claramente que só oração, se nós temos condição de agir em favor da pessoa, essa oração vai se tornar praticamente ineficaz. Então nós devemos, para fazer o certo, também ajudar no lado material daquilo que a pessoa precisa. Agora veja bem, como aqui estava falando de uma pessoa necessitada, uma pessoa que não podia agir pelos seus próprios meios, ele estava ali arrebentado, quase à morte. Então quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que não pode por seus próprios meios fazer alguma coisa. Então o cristão tem de colocar o seu ombro ali junto e ajudar para estar fazendo certo nas mais diversas ocasiões. Agora, quando nós vemos ali provérbio que diz que o justo ele se informa
da causa do pobre, ali nós está mostrando que, opa, às vezes algumas pessoas entendem mal a parábola que Jesus explicou. Ah, então tem que fechar o olho e ajudar todo mundo em tudo que precisa e tal. Veja que o provérbio ali de número 25, que nós vimos por último, fala a respeito daquela pessoa que concorda com quem está errado, que a pessoa que ajuda uma pessoa que está no pecado, que está fazendo coisa errada conscientemente, que pode deixar de fazer aquilo porque tem na consciência que está fazendo errado. Se a gente ajudar essa pessoa vai continuar fazendo coisa errada e nós vamos estar errado de estar ajudando ele. Nós estamos incentivando essa pessoa ao erro. Percebe? Então, qual é a situação? O que é o certo? O que devemos fazer? Provérbios, aquele primeiro que nós limos lá, mostra. O justo informa-se da causa do pobre. Então, amados, quando nós vimos que é maravilhoso que nós aprendemos uma coisa nova, aprendemos que o nosso próximo é daquela pessoa que precisa, é aquela pessoa que está numa condição que não tem como se virar, por assim dizer, sozinho, por si. É uma pessoa que está impossibilitado de se ajudar a si próprio. Então, quando nós vemos isso, nem que seja um estranho, nem que seja uma pessoa ímpio, quem for, nós devemos de ajudar. Agora, não devemos de ajudar as pessoas que estão lá no erro, o ímpio que quer ser ímpio, quer continuar na impiedade. Às vezes, uma pessoa, amados, ele está vivendo uma vida miserável. O próprio nosso Deus, a misericórdia de Deus que está operando na vida dessa pessoa, para que essa pessoa abandone, crie força no Senhor e abandone aquela vida errada. Como o viciado, por exemplo, ele vive naquela vida, vamos dizer assim, desgraçada, porque não tá aceitando a graça de Deus na sua vida, né? É uma pessoa desgraçada. Ele está vivendo aquela vida daquela maneira e insiste em viver daquela maneira. Ele não luta, ele não se esforça por deixar aquela vida. É claro que a pessoa por si só não deixa, tem que entregar ao Senhor, tem de confiar no Senhor, mas tem de fazer a sua parte. Aquela pessoa que a bebida está fazendo mal para ele tem que pedir a Deus ajuda e tem que empurrar o copo para lá. Eu fumava inveteradamente e não conseguia deixar de fumar até os 39 anos. Por quê? Eu pedia a Deus e não tinha feito. Porque eu tinha o livre-arbítrio para pegar o cigarro e jogar fora e eu não fazia. Quando eu fiz isso, abandonei, joguei, lancei e falei, não quero mais, Senhor, as minhas forças esgotaram, eu não posso mais fazer mais nada. Eu não sofri nada para deixar de fumar. Já faz mais de 30 anos que não sinto a menor necessidade disso. Não porque eu seja contra os fumantes, coisa assim. Me fazia mal. Eu tenho consciência que me fazia mal. Percebe? E tudo aquilo que faz mal para o nosso corpo não agrada ao Senhor. Então, a gente pode terminar este vídeo aqui. Eu creio que eu me alegro, mas porque a gente fica mais conhecedor, a gente sabe mais como a gente agir de acordo com a vontade do Senhor nas mais diversas situações. Então, amado, não é porque aquela pessoa bate no nosso portão ali e pede ajuda que nós temos a obrigação de ajudar. Mas temos a obrigação de investigar a causa dos pobres. Qual é o problema que a pessoa está passando necessidade? Se a pessoa está passando necessidade, não tem condição por onde se alimentar, nós devemos trazer o alimento para aquela pessoa, mas trazer junto a verdade, que é a palavra de Deus, para que aquela pessoa possa ser liberta e possa, então, se cuidar por si próprio. Ok? Por aqui a gente termina mais este vídeo, amados. É lamentável que a gente vê, por exemplo, como nas igrejas,
nas denominações, a pessoa fazendo o contrário, arrecadando, tirando dinheiro, às vezes, daqueles que deveriam ser ajudados, para ser gasto em tijolo, areia, pedra, cimento, para as pessoas, né, ficarem lá no luxo, no conforto, para adorar a Deus no conforto. Veja o que os apóstolos passaram para trazer o evangelho para nós hoje. Não foi no conforto, não. Foi com sofrimento. E o cristão que se preza não olha para conforto. Aquele dinheiro que ele vai gastar para conforto, para luxo, para aquelas coisas, ele investiga a causa dos pobres que precisam, ele reparte com aqueles que estão precisando. Isto é cumprir o mandamento que o Senhor Jesus nos mandou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Percebe? Ok, terminamos aqui. O vídeo ficou talvez um pouco longo. Para mim, amados, eu não me incomodo com o tempo. Para mim, o importante é eu poder me alegrar e dizer graças a Deus, obrigado, Senhor, que eu aprendi mais isso, aprendi da maneira correta, o que é certo para mim fazer. Ok? Assim a gente termina este vídeo. Que o Senhor abençoe, guarda você, tua família, ore por mim, para a minha família. Se for da agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Então, fique todo com Deus e tchau, tchau.